Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Bom dia, meus telespectadores do Stories na TV. Estamos com mais um programa, como toda segunda-feira. E hoje eu trago para vocês um assunto super bacana, principalmente para você que é mulher. Se você está aí na sua sala, onde você estiver, procure aí as suas amigas, chame para esse assunto, é super bacana. Endometriose. Estamos aqui com a doutora Késia Sombra, ela que é ginecologista obstetra e especialista nesse assunto, gente. Olha aí, não é qualquer pessoa, viu? É qualquer pessoa não. Aqui, vocês sabem que eu só trago os melhores. Então, ela vai falar um pouquinho aqui. Seja bem-vinda, doutora Késia. Obrigada, Mariana, pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui com vocês, trazendo esse assunto que é tão importante, né, aqui na nossa saúde da mulher. E hoje em dia é uma, posso chamar de doença, né? Porque tá no CINJ, né? Então, tipo, é uma doença hoje que atinge muitas mulheres. Eu acho que quantos por cento você tem mais ou menos noção? Assim, mulheres em idade reprodutiva, né? Então a gente tem estudos já que associam que cerca de quase de 30 a 40% das mulheres vão ter algum fator de endometriose. Né? Olha só, gente, até quando começa a adolescência também já pode? Já pode sim. A gente tem, inclusive, já tem, em alguns casos de consultório, pacientes que estão na adolescência, que já começam a ter sintomas, né, da endometriose, e a gente já começa a investigar. Né? Assim, se a gente demorar no diagnóstico, essas pacientes vão chegar na vida adulta, né, assim, por cerca de 30 anos, já com complicações associadas da doença. Olha só, e para você que não conhece, não sabe o que é endometriose, a doutora Késia vai explicar exatamente para vocês. Tem alguma foto, alguma coisa para a gente demonstrar? Tem, produção? Eu acho que tem. A gente vai colocar aqui na telinha para vocês também, enquanto a doutora Késia vai estar explicando o que é a endometriose. Então, Mariana, endometriose é quando a gente tem as células que são as células comuns de dentro do nosso útero, elas vão para fora do útero, né? Então, ela pode estar tanto no peritônio, como no intestino, como nos ovários, né? Então, toda vida que a paciente ela menstruou, que ela está ali naquela fase do ciclo dela, ela vai sentir dor nesses locais onde tem esses implantes fora do útero. Tá? Olha aí, gente, que interessante. Então, quer dizer que ela vai sentir dor nos locais onde tem esses restos, acúmulos, a gente pode falar acúmulos? É como se fossem células, né? Implantes celulares fora de dentro da cavidade do útero, né? Onde essas células deveriam estar. O normal, ela está dentro da cavidadezinha do útero, então ela se encontra por fora. Então, a paciente pode ter queixas como ardor ao urinar, né? A gente pode ter endometriose de bexiga, né? Então, a paciente pode ter dor a evacuar, né? Então, é uma paciente que tem endometriose no intestino. E dores também abdominais, dores pélvicas, né? Que é o que a gente chama, que são bem características da endometriose. No período menstrual e, às vezes, fora do período menstrual, ela também pode ter essas dores. Esse tipo de endometriose é o que chama de endometriose profunda ou não? A endometriose profunda é quando tem acometimento intestinal. Né? Então, a gente tem 3 tipos de endometriose. A endometriose superficial, que vai ser só no peritônio, ali abdominal, a endometriose profunda quando já atinge o intestino e a endometriose quando atinge o ovário, né? Que a gente pode ter tumores no ovário que a gente chama de endometrioma. Então, essa endometriose no ovário pode causar infertilidade para essas pacientes posteriormente. Olha aí, gente, tá vendo? Então, assim, é uma doença que hoje a gente tem que ir atrás de um profissional. Se você tem alguma amiga, porque sempre assim as mulheres elas são mais delicadas e dedicadas com a saúde do que o homem, né? Sim. E vale lembrar que nem todas as pacientes têm sintomas, né? Às vezes a gente pode dizer que elas são oligossintomáticas, tem poucos sintomas. Às vezes ela vai ter ali uma queixa de infertilidade, que não sabe por que não está conseguindo engravidar. Como a endometriose ela é uma doença inflamatória,
Então, toda vida que a paciente menstrua, aqueles implantes vão inflamar e isso aqui vai dificultar a paciente de engravidar, né? Principalmente se tiver endometriose associada no ovário também. Aí, tipo assim, quando tem a endometriose no ovário, aí o que faz? Faz a cirurgia, que você também é especialista nisso, né? Isso. A cirurgia de endometriose, a gente indica não em todos os casos, né? Então, a gente pode tentar o tratamento clínico, onde a gente entra com hormônios para bloquear a menstruação dessa paciente. E a gente também pode entrar com tratamento, questão de nutricional, né? Então, a gente tem na nossa equipe as nutricionistas que associam, as pacientes ficam bem, tanto da parte da dor, como melhora a fertilidade, só com a parte de nutrição. E atividade física, né? Mudança de hábitos. Você falou aí que a endometriose é uma doença inflamatória. Inflamatória. Então, assim, a gente pode dizer que também a questão da alimentação saudável e tirar essas alimentações que são inflamatórias também pode ajudar? Pode ajudar bastante. Então, assim, o tratamento da endometriose vai depender em que fase da vida essa paciente está. Então, se ela está na fase reprodutiva, se ela tem desejo de gestar, de engravidar, então a gente não vai entrar com bloqueio hormonal para essa paciente. A gente vai tentar o tratamento, mudança de estilo de vida, atividade física, dieta, né? E vai fazer um controle dessa dor dessa paciente e tentar fazer que ela consiga engravidar. Em alguns casos, a gente precisa operar realmente, fazer uma redução desses focos, né? A gente faz cirurgia minimamente invasiva, que é a cirurgia por vídeo, né? Onde a gente tem um aumento ali daquela pelve desse paciente e a gente consegue visualizar esses focos e retirar. Então, o tratamento é retirada. Videolaparoscopia é a mesma coisa? A videolaparoscopia é a mesma coisa da cirurgia minimamente invasiva. Olha aí, galera, né? presta atenção. Onde a gente entra com a câmera e a gente consegue ver todos os focos de endometriose e a gente faz a ressecção. A gente tira tudo que é possível ver, né? Para fazer uma redução e retirar essa inflamação da pelve dessa paciente. Então, por vezes, a gente precisa de uma avaliação detalhada da paciente com exames de imagem, né? A gente pede um mapeamento de endometriose, que é um ultrassom, e às vezes uma ressonância também é necessário para a gente fazer uma programação cirúrgica. Então, a gente fazendo essa programação, a gente vai fazer a cirurgia dessa paciente. Às vezes, a depender do caso, a paciente vai precisar ir para uma fertilização, né? Se for uma endometriose mais grave, onde a paciente já tem um comprometimento da função ovariana. Então, cada caso a caso, a gente vai estudar e vai pensar o melhor para essa paciente, né? Então, às vezes, só em a gente fazer a cirurgia de redução dos focos de endometriose, essa paciente consegue engravidar sem precisar de uma fertilização. Né? Popularmente falando, até algumas pessoas que estavam perguntando, né, no Instagram, perguntavam assim, como é que é a endometriose? É a verdade que é a menstruação que volta? Isso é comum. Existem alguns estudos, né? A endometriose não tem uma causa específica, mas já tem alguns estudos que associam aí essa questão da menstruação retrógrada, né? Que é a menstruação que volta ali, que sai pela trompa e vai contaminar ali a parte do peritônio e contamina ali a parte dessa pelve dessa paciente, né? Isso daí é uma teoria da endometriose. Mas a gente já sabe que a endometriose tem um fator genético também. Então, além do fator genético, também tem o fator ambiental. As pacientes que têm também, ambiental do estilo de vida da paciente, né? Uma paciente que não faz atividade física, alimentação, né? Se ela já tiver um fator genético, pode ali despertar nessa paciente os sintomas da endometriose. Obesidade também pode? Obesidade também. Faz parte. Faz parte, né? E aí, gente, ela também faz essa parte de cirurgia minimamente invasiva, que é exatamente o que você estava explicando, né? Tem algum caso, assim, que você já pegou, que foi, assim, nossa, muito difícil de fazer, e que você ficou, assim, posso dizer assim, caramba, esse caso foi o caso? Assim, a gente toda semana opera endometriose, né? Então, a gente passa pelas nossas mãos, então a gente opera em equipe, né? Então passa pelas nossas mãos muitas pacientes, muitas histórias, né? Pacientes que já estão tentando engravidar há muito tempo, pacientes que têm muita dor,
né, as que não têm uma qualidade de vida, que desde a adolescência vem tendo dor, sentindo dor, e a gente opera e a paciente fica bem. Né? Às vezes não precisa fazer um tratamento mais específico, porque em alguns casos a paciente ainda tem que seguir pós-operatório com o tratamento da dor, com o médico da dor, que inclusive a gente também tem na nossa equipe o médico da dor. É específico? Específico. Olha que faz o tratamento direcionado ali para onde tem o comprometimento nervoso dessa paciente. Então, ele pode fazer bloqueio nervoso, entrar com medicações para melhorar a qualidade de vida dessa paciente. Não é muito incomum. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, inclusive, né? Não vou falar o nome por questão de ética, mas ela teve endometriose. Na verdade, posso dizer que teve ou tem, né? Porque tem. Tira, mas ela pode voltar. Pode voltar. Então, ela tirou um pedaço do intestino, né? E ela faz, assim, tipo, muitos anos que ela tenta engravidar. E ela não consegue. Já fez fertilização in vitro. É uma dificuldade, né? E isso mexe até com o psicológico da mulher, porque, querendo ou não, ela tem toda mulher, né? Tem aquele sonho de casar, de ter filhos, de constituir uma família. E isso não acontece por conta de uma doença dessa, por exemplo. Você pega muita paciente? Sim, assim? é importante a gente ter um diagnóstico mais precoce possível, para a gente tentar fazer uma redução dos riscos dessa paciente. Então, pegar essa paciente numa idade reprodutiva, que ela ainda tem uma reserva ovariana boa, então a gente vai fazer uma programação com ela. Se for uma doença ovariana, a gente vai tentar preservar esse ovário dela. Se ela precisar congelar óvulos, ela vai fazer a implantação pós-cirurgia. Né? Então, a gente tem vários casos de sucesso relacionados a isso. E, inclusive, sucesso apenas com a cirurgia, sem precisar da fertilização. Só fazendo a redução dos focos, né? Reduzindo essa inflamação no corpo dessa paciente. Tá? Nesse caso que eu te falei, até eu lembro que ela chegou para mim e ficou, antes da cirurgia, né, da retirada de um pedaço do intestino, ela ficou muito ansiosa, com medo de né, ter que usar aquela bolsa, fazer colostomia, né, que chama. Isso. A cirurgia da endometriose profunda, né, quando a gente tem acometimento intestinal, então a gente pode fazer uma ressecção, realmente precisar fazer uma ressecção do intestino, mas é muito difícil precisar de uma colostomia, né? Então a gente já faz a ressecção e já implanta o intestino na mesma cirurgia. A gente faz cirurgia em parceria com o pessoal da coloproctologia. Então, são 2 equipes diferentes. Às vezes, a gente entra com 3 equipes. Até né? o urologista também, Isso. né? Às vezes, a gente, se pegar bexiga, ureter, então a gente entra com o urologista e entra com o pessoal da coloproctologia para fazer essa parte do intestino. Então, a gente faz a nossa parte, a parte da ginecologia, e a equipe da coloprocto faz a parte intestinal. E quando tem a parte urológica também, a urologista entra com a gente. Imagina aí dentro de uma sala de cirurgia num procedimento desse, né? Um ginecologista obstetra. São 3 equipes diferentes. Que mais? Anestesista, enfermeiro. Quando você vai ver, tem assim um monte de... Mas é uma equipe toda voltada para a gente resolver o problema da paciente, né? Então, a gente mobiliza muita gente. Então, cada caso é um caso. Então, se é um caso mais complexo, né? A gente vai estudar, a gente vai programar. Tem nossa equipe, a gente vai tentar fazer o melhor para a paciente. Olha aí, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida também, pode ir também no seu Instagram, não pode? Nas suas redes sociais? Pode, sim. Pode ir nas redes sociais dela, doutora Késia. É doutora Késia... Késia Sombra. Késia Sombra. Eu até vai sair aqui nos caracteres para vocês já, na verdade, já saiu, mas vai sair de novo. Para vocês seguirem, vocês podem estar perguntando também, que eu tenho certeza que você vai tirar as dúvidas. Né? Sim, com certeza. A gente tem uma interação bem legal no Instagram. Toda semana eu mostro cirurgias que a gente faz. Inclusive, amanhã a gente vai estar operando e eu vou estar mostrando para vocês lá partes da cirurgia. Quando tem um caso interessante, eu também gosto de colocar, discutir, abro caixinha de perguntas. Olha, então, a gente interage bastante lá, tirando dúvida das pacientes. E eu sempre respondo sempre que possível. E onde normalmente assim você atende? Só particular? Como é que eu tenho um atendimento particular, mas eu também atendo por plano de saúde lá na Otto Meirelles. Né? Toda semana a gente está atendendo lá. Legal. E o Hospital da Mulher também ou não? Não, o Hospital da Mulher, não. Não, né?
Olha aí, gente, então vocês podem ir lá na rede social dela, como ela disse, vai lá tirar todas as suas dúvidas. E olha, para quem está assistindo, não deu tempo de você ver o programa todo. Ah, eu queria ver. Vai lá no YouTube, que também tem o nosso programa lá, diário, para vocês que querem assistir. Tem o link, tudo bem direitinho para vocês assistirem o programa completo. Quem não dá tempo de assistir, então não tem conversa. Dá para vocês assistirem tudo aqui no Stories na TV. E eu vou chamar agora para vocês um tempinho, que é um momento glorinha para vocês, de paz, de relaxamento, para vocês ficarem aí bem zen, como a Glorinha normalmente fala, né, gente? Daqui a pouco a gente volta com vocês. Momento Glorinha aqui para o Stories na TV, já deixando meu abraço carinhoso para quem está no estúdio e, é claro, para você que está em casa. Hoje quero te falar 3 sinais muito importantes que você precisa ficar atento para ver que sua casa está precisando de uma limpeza energética ou está tudo bem aí. Se tem plantas murchando e você está cuidando direitinho dessas plantas, é bom ficar atenta. Se os seus bichinhos ali, junto com essas plantinhas, estão começando a ficar doentes com frequência, e se tem objetos quebrando, principalmente ali eletrodoméstico, esses 3 sinais juntos é um sinal de alerta, tá? É muito importante você cuidar da saúde energética da sua casa para você ter harmonia no âmbito familiar. E sobre isso, as terapias energéticas podem te ajudar. Segue aqui no Instagram, @CenteCeará, ou nos chama aqui pelo WhatsApp para você entender mais como que a gente pode te ajudar. E voltando do Momento Glorinha, estamos de volta aqui com a doutora Késia Sombra, que é especialista em obstetrícia e endometriose. Não é assim? Na verdade, eu sou ginecologista e obstetra, né? Então, eu sou especialista em endometriose, cirurgia por vídeo, cirurgia. A gente também faz a parte de ginecologia clínica, né? Contracepção, aí as dúvidas das pacientes a respeito de contraceptivos, né? Tem muitas dicas lá no meu Instagram também. Pois né? Vamos falar sobre contraceptivos também, que também é um tema que na saúde da mulher é bem, como é que eu posso falar? Explorado, e tem muita gente que ainda assim tem dúvida, não tem? Muitas dúvidas. Então, toda semana eu pego paciente que está na dúvida do que quer fazer. Que às vezes está só usando pílula do dia seguinte, se enchendo de hormônio e não sabe nem o que está fazendo ali, correndo riscos, né? Às vezes de ter uma gestação indesejada, né? Não é o momento ali, o momento da vida de engravidar. Então, assim, a gente pode fazer, pode lançar a mão de vários métodos, né? A gente tem o Implanon, que é aquele chipzinho que coloca debaixo do braço, que tem a duração de 3 anos, né? A gente coloca no consultório mesmo, com anestesia local, bem tranquila. A paciente, no máximo, fica com um hematomazinho aqui no braço, mas que vai sumindo ali ao longo da semana. Mas aí, no caso do Implanon, por exemplo, que ele é subcutâneo? Ele é subcutâneo. Se, por exemplo, a paciente tiver algum efeito colateral, aí o que faz? Aí, assim, os efeitos colaterais dele, mais comum que a paciente se queixa, às vezes, é o sangramento, os spots, né? Que são o sangramento ali intermenstrual. Algumas pacientes vão ficar sem menstruar com o Implanon, né? Outras vão ficar tendo aí esses pouquinhos de sangramentos ali ainda ao longo dos meses. Então, a queixa mais comum que eu tenho é em relação a isso. Né? No geral, ele é bem tolerável. A questão desses hormônios que são nos implantes, que são até mesmo nas pílulas anticoncepcionais, né? Injetáveis, eu acho que hoje é muito diferente de antigamente, que tinha muito efeito colateral. Hoje já não tem tanto, né? A tecnologia já está bem mais avançada. Isso, a gente tenta usar a menor dose possível de hormônio, né? Então, a gente tem também o DIU hormonal, que é o Mirena ou Cailina, né? Então, a gente pode fazer a inserção do DIU. Tanto o DIU como o Implanon também são tratamentos hormonais de bloqueio para endometriose, lembrando, né? Que às vezes a gente pode usar para as pacientes ali, para tentar fazer o bloqueio e a paciente ficar com melhora da dor. Aí a gente tem também os DIUs não hormonais para aquelas pacientes que não desejam ter hormônio, né? Fazer o uso do hormônio. Então, a gente tem o DIU de cobre e o DIU de prata com cobre. Né? Eu uso o Mirena, já é a 2ª vez que eu coloco. E para mim foi a melhor coisa da vida. Eu sou suspeita, eu gosto muito do Mirena, então as minhas pacientes, todas que já colocaram, nunca tive problema, nem reclamação, só elogios. Então, assim, o Mirena é muito bom para as pacientes que não gostam de menstruar, né, que tem ali aquele fator da dor no período menstrual, que tem aquele desconforto, aquela TPM, então vai ajudar.
tá? Então, é um ótimo método contraceptivo e uma duração de 5 anos, né? Ainda tem isso, né? A duração de 5 anos que você não tem aquela preocupação de estar tomando um remédio todo dia, né? É até engraçado porque eu lembrei de quando eu era adolescente, que eu comecei a tomar, era o Diane, por conta de ovário micropolicístico. Eu acho que eu tinha uns 14 para 15 anos. Eu odiava, não tem noção, odiava menstruar. Gente, eu descobri que a pílula lá anticoncepcional, quando você emendava as cartelas, não vinha menstruação. Era isso que eu fazia. Isso é muito errado comum. ou não? A gente não é obrigado a menstruar, né? Isso é até um tabu, assim. Então, se você não gosta de menstruar, você não é obrigado a menstruar. Tem a mulher que gosta de menstruar, meu Deus do Algumas céu. mulheres gostam, algumas chegam no consultório dizendo, doutora, eu não quero deixar de menstruar, eu gosto de ver ali meu sanguezinho vindo todo sério mês. isso? Sim, ainda tem. Meu Deus do céu, porque eu vou dizer um negócio, rapaz, a mulher que gosta de menstruar, eu acho que sem brincadeira, eu não lembro nem a última vez que eu menstruei, sem brincadeira. Eu acho que foi só perto de engravidar do Pietro, que foi quando na época, né? Mas assim, gente do céu, aí eu botei logo, assim que eu tive ele, eu coloquei com 3 meses, porque também pode expulsar, se for antes, né? A questão do DIU pode expulsar quando você tem neném. Idealmente a gente bota depois de 40 dias do parto, né? Que tem uma redução menor ali no risco de você expulsar o DIU. Eu coloquei, não sei nem o que é menstruação. Eu detesto, não entendo. Mas o pessoal dizia que tinha problema, né? Era antigamente, eu não queria nem saber. É uma libertação, problema, né? Eu usava do mesmo jeito para não ver a menstruação. Ave Maria. Gente, agora a gente vai ter um momentinho também das perguntinhas de vocês aí do Instagram. Vai lá no nosso Instagram, Stories na TV, segue lá a gente. E essas perguntas foram de lá. E a gente vai fazer e vai tirar a dúvida aqui com a doutora Késia. Uma delas, que foi a Maria Glauci, perguntou: o uso de DIU, implantes e anticoncepcionais pode aumentar ou não a questão da endometriose? Muito pelo contrário, Mariana. Então, a gente usa o contraceptivo, o hormônio, né? Tanto o Mirena, como o Implanon, como a pílula, para fazer o bloqueio hormonal dessas pacientes com endometriose, né? Então, a gente vai estar evitando que ela sinta dor e evitando a progressão da doença, né? Então, a gente faz o bloqueio dessa paciente com o método contraceptivo, o método hormonal. Não aumenta a endometriose. Então, não aumenta a endometriose. Resposta aqui, a pergunta respondida para Maria Glauci, viu? Agora vamos para o Robson Pereira. Ele diz assim: minha esposa tem dor sempre ao ter relação comigo. E na época da menstruação, vem muito sangue e dor. E agora, pode ser endometriose ou não, doutora Késia? Só pode, gente. Então, assim, a gente tem que entender que sentir dor não é normal. Isso eu sempre falo, não é normal a mulher sentir dor. A gente não pode se acostumar com isso. Então, se você tem dor durante a menstruação, se você tem dor no período durante a relação sexual, busque ajuda, porque isso não é normal. Se a gente for pensar em endometriose, as pacientes têm dor durante a relação, sim, é uma das características da dor da endometriose, né? A paciente vai ter dor ali na penetração profunda, então a gente faz uma investigação maior, a gente consegue ali achar aquele foco que está causando essa dor dessa paciente, tá? Então sentir dor nunca vai ser normal. Tá é bom, melhor gente? sempre tratar desde o início para que a coisa não fique maior, né? Isso. Então, assim, a dor na relação sexual pode ter outros fatores, né? Pode ser que a paciente tenha algum outro fator ali associado a essa dor que a gente vai identificar no nosso exame físico, né? Então, durante a consulta ginecológica, a gente examina a paciente e a gente vai ver se aquilo é uma endometriose, então a gente vai seguir a investigação pedindo os exames, ou se a paciente tem outro fator ali que está sentindo essa dor. Às vezes um corrimento vaginal, às vezes contratura da musculatura vaginal, né, que a gente chama de vaginismo. Então, tem pacientes que precisam fazer ali uma fisioterapia pélvica, mas tudo isso a gente vai identificar durante o nosso exame físico. Tá? Exame físico, viu, gente? E às vezes tem pessoas que precisa necessariamente fazer um exame para saber se é endometriose, ou só com o exame clínico, por exemplo, a pessoa já pode detectar alguma coisa? Assim, a gente pode, no exame físico, a gente ter
como é que eu posso dizer, a suspeição, né? Então a gente suspeitou que é endometriose, então a gente vai pedir os exames confirmatórios. O único exame que é padrão ouro para identificar endometriose é a videocirurgia. Não? Então, a laparoscopia é que vai realmente dar ali, bater o martelo e dizer, isso aqui é endometriose. A gente vai fazer a biópsia, vai tirar aqueles focos, vai mandar para patologia e vai vir escrito lá endometriose. Então, essa é a única forma de você ter certeza. Então quer dizer que a ressonância... A ressonância, ela vai mostrar, mas não vai ter certeza que é. Ela vai mostrar características da doença, né? Então, ela vai sugerir que aquilo dali é uma característica da doença. Às vezes, um espessamento, né, um nódulo. Então, ela vai dizer que aquilo dali pode ser endometriose. Então, a gente vai fazer nossa cirurgia guiada nisso. Então, a gente vai em cima daquele foco, vai retirar e vai mandar para a patologia. Tem diferença entre fazer uma ressonância para tomografia? Não, na tomografia é diferente as imagens, né? Para a endometriose é a ressonância mesmo, a ressonância de pelve. Porque também o pessoal pergunta muito qual a diferença de um para o outro, né? E do ultrassom também. Aí o ultrassom para endometriose é o que a gente chama de ultrassom para mapeamento de endometriose, que precisa fazer um preparo intestinal. Então, o ultrassom ainda é o melhor do que a ressonância para ver os focos de endometriose, porque o ultrassom é um exame que é dinâmico. Então, o médico está ali mexendo, está vendo ali o movimento do intestino, vê se tem um espessamento, vê se tem um nódulo. Então, é bem mais fácil de identificar do que a ressonância, né? A outra pergunta é a dona Alzeni. Estou chamando de dona, mas eu nem sei se ela realmente é mais velha, mas vamos manter assim. Depois da histerectomia, é normal sentir dor? Vai depender do tempo de cirurgia, né? Então, assim, pós-operatório, a paciente pode ter dor por conta das aderências da pelve, né? Tirou ali o útero, formou uma aderência, a paciente pode ter dor ali por conta disso, né? Mas não é normal a paciente ficar com dor constante depois da cirurgia, né? Tem que fazer uma avaliação para ver por que ela está com essa dor. Ou seja, tem que voltar no seu médico que você foi, dona Alzeni. Com certeza né? Porque histerectomia já é um pouco mais velha, né? Procure o seu profissional que lhe atendeu e que fez a cirurgia, que eu acho que é a melhor forma, né? Isso, a melhor forma. A outra pergunta, endometriose causa câncer? Pois é, Marina. A gente sabe que a endometriose não é uma doença associada a câncer, né? A gente pode ter uma malignização da endometriose se for no ovário, né? Então, a endometriose de ovário, a gente se preocupa com a questão de células cancerígenas, né? Então, por isso que tem indicação da gente operar sempre que a paciente tiver endometriomas, né? Que é a endometriose de ovário. Então, a gente faz um segmento mais de perto, retira esse endometrioma e manda para estudo patológico, para ver se realmente é só endometriose. Aí só, no caso, a endometriose de ovário é que pode ser cancerígena? Isso. Os outros não? Não, a endometriose peritoneal e a endometriose intestinal não tem associação com câncer. Então, a gente tem um tipo histológico que é o endometriose de ovário, que está associado ao câncer de ovário, né? Então, por isso que a gente tem que investigar aí esses pacientes que têm endometrioma, que têm endometriose ovariana. Tá? Mas, normalmente, assim, os casos são mais, como é que eu posso falar? Por ser câncer, né? São mais perigosos ou mais complicados de resolver? A gente manda para a cirurgia oncológica, né? A gente faz a nossa parte. Se for identificado, a gente vai entrar em conjunto com o pessoal da oncologia e eles vão definir aí o que é que vai fazer com essa paciente, tá? Olha só. E a outra pergunta, na minha ressonância, atingiu o meu intestino, deu endometriose profunda, deu endometriose profunda. Ainda posso engravidar? É a pergunta. Pode sim. Então, assim, não desista do seu sonho de engravidar, né? Então, a gente tem cirurgias hoje, a gente tem métodos de fazer essa ressecção, né, dessa endometriose intestinal sem mexer com sua fertilidade, né? Então, a gente faz a ressecção desse nódulo do intestino e resseca todos os outros e a gente vai ver, sempre faz uma avaliação pré-operatória da reserva ovariana dessa paciente, né, dependendo aí da fase de vida que ela esteja e do desejo reprodutivo, né? Então, assim, não desista do seu sonho. A gente consegue
com técnica cirúrgica e técnica de fertilização, conseguir que essa paciente engravide. E às vezes também não é só endometriose não, mas tem outros, como é que eu posso falar? Outras doenças também que podem acometer a infertilidade na mulher, né? A gente tem que, cada caso a gente vai investigar, né? Saber o que é que está causando essa infertilidade na paciente. Né? Uma baixa reserva do ovário, por que ela está com essa baixa reserva? Às vezes não é endometriose, né? Então tem que, cada caso a gente vai fazer a investigação. A menopausa também pode ser uma influencia também? Hoje em dia já não mais dizem que, não sei se isso é verdade, mas já vi relatos que depois dos 40 é mais difícil de engravidar, mas não tem mais todo esse problema que antigamente o pessoal falava, é verdade isso? Não, assim, a gente está vendo cada vez mais pacientes engravidando depois dos 40, né? A gente vive numa sociedade onde a mulher tem várias... o trabalho, família, então você não quer parar ali para ter filho, então as pacientes estão engravidando cada vez mais tarde. E por que as pacientes estão conseguindo engravidar? Né? Então, algumas estão buscando antes preservar essa reserva do ovário. Né? Então, buscam um médico fertileuta, um médico de fertilização. Então, elas vão investigar essa reserva ovariana dela. Às vezes, elas vão captar esses óvulos e guardar os óvulos para quando eles chegarem nesse momento ali de querer engravidar. Normalmente, eles guardam aonde? Banco de óvulos? Isso. Aqui em Fortaleza tem ou precisa? Tem vários aqui em Fortaleza, tem vários. Tem muita dúvida, na verdade. Se você olhar no Instagram lá, é um monte de pergunta que a gente... E realmente Mário, as pessoas não sabem. Eu acho que a gente vai ter que marcar outro dia, porque a gente tem muito assunto para discutir da saúde da mulher. Saúde então, da mulher é uma coisa assim que realmente a gente tem que falar mesmo. Porque antigamente tinha um tabu que as mulheres não queriam falar tanto. Aí hoje não. Hoje a gente já fala, em story, em todas as redes sociais você já fala. Então, as mulheres têm mais opções de locais para buscar as informações que antigamente não tinha e era um tabu. Isso mesmo. Então, a gente cuida das mulheres em todas as fases da vida dela, né? Desde ali a adolescência, que é aquelas queixas de TPM, queixa quando menstrua, aí já entra aí na fase adulta, que ela está querendo engravidar, e vai entrar ali na menopausa, que é outra mudança da vida dessa paciente. Né? Então, a gente tem um leque aqui para falar também sobre menopausa. Né? Você pode aproveitar que está aqui, pode até falar logo um pouquinho para as pessoas aí de casa. Então a gente espera que as pacientes entrem na menopausa ali por volta, normalmente, né? Ali por volta dos 47, 52 anos, né? A gente espera no máximo até os 55. Então, elas não precisam parar de menstruar. Tem pacientes que já entram ali nos 40 e poucos anos, já começam a ter alguns sintomas associados ali à menopausa e queda desses hormônios. Rapaz, eu pensando que eu já estava perto da menopausa. 39 para fazer 40 próximo ano. Não, você está longe ainda. Então, assim, de queixa, a gente tem muita queixa comum, né? Que é a questão dos fogachos, né? Famosos fogachos. A paciente está aqui no ar-condicionado, está gelada, ela está suando, está com aquele calor no corpo. Ixi, mas eu já senti isso, do jeito que você está falando. Lhes juro, já senti mesmo, de verdade. Pois vamos investigar, né? Gente, mas é um assunto de verdade que eu lembrei agora, Kézia. Porque antigamente ninguém podia nem falar menstruação. As mulheres estavam com vergonha de conversar isso. É verdade, eu estou mentindo? Não está mentindo, não. Antigamente, a gente, para poder ir para um ginecologista, ir para um médico que fosse especialista, né, na saúde da mulher, era a mãe que estava indo com a filha. A filha não ia sozinha de jeito nenhum, ficava sempre aquela vergonha. Eu lembro porque eu passei isso na época, logo no início. Aí depois eu sempre tive um pouquinho a cabeça mais aberta, né? O pessoal até diz que eu sou aberta demais, né? Muitas coisas. Porque eu acho que a gente tem que realmente buscar informação. E se a informação boa, que vai ser boa para você, então por que você não pode espalhar essas coisas boas? Sim, a gente tem que buscar. Sem esse tabu, né?
tem que buscar cada vez mais informação, né? Informação de qualidade. Então, não... Exatamente, não, você falou uma coisa, informação de qualidade. Não é qualquer pessoa. Porque, às vezes, muitas vezes a gente vai nessas redes sociais e tem muitas pessoas falando algo, às vezes tem 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores, mas, na verdade, não tem aquele, como eu posso falar, tipo... especialização naquilo ali, não tem estudo realmente sobre aquilo. Não pode estar falando algo que às vezes escuta e não é realmente daquela forma. Então, essa questão de você pegar e ver um profissional de verdade, a informação ser passada por alguém que é profissional naquilo é outra coisa, de qualidade, né, Kézia? Como você falou. Isso, buscar informação de qualidade e buscar qualidade de vida, né? Então, se você tem alguma queixa específica, seja na parte da menopausa, com perimenopausa, que você está ali se queixando, às vezes de um ressecamento vaginal, às vezes de uma queda da libido, às vezes uma queda do rendimento, né? Porque uma mulher com 45 anos é uma mulher no ápice da sua vida, né? Ali que ela está ali trabalhando, está cuidando dos filhos, é marido, então você ter uma queda hormonal vai influenciar demais na sua qualidade de vida. Mas hoje em dia tem tudo, tem reposição hormonal, não é não? Tem reposição tudo. hormonal. Se a mulher tiver com baixa nos hormônios, faz a reposição hormonal, porque isso já melhora bastante a qualidade de vida da mulher. A gente tem um tabu muito grande associado à reposição hormonal, onde as mulheres ainda têm medo nessa questão, mas a gente já tem vários estudos que dizem que a reposição hormonal nessa faixa etária, né, que é a nossa janela de oportunidade para iniciar a reposição hormonal, vai trazer vários benefícios para essa mulher. Tanto na questão cardiovascular, né, a melhora do rendimento cardiovascular dessa paciente, como a redução de osteoporose, também as fraturas, ali, a queda aí do rendimento dessa paciente depois dessa faixa etária. Eu até costumo falar assim, às vezes eu brinco conversando com algum amigo, não, pode ser que dê câncer, esses hormônios, sempre o pessoal fala isso, né? Aí eu digo assim, gente, que aí já para logo meio o assunto, né? Gente, é só vocês pararem para pensar. Se você está com baixa desse hormônio e se você tem como remanejar isso, por que vai causar câncer? Só se a dose for muito elevada. Mas, normalmente, os profissionais vão fazer de acordo com o que cada pessoa necessita, né? Isso, a gente faz... E o corpo todo é movido por hormônio. Tudo é hormonal. Movido por hormônio. Né? Então, a gente faz um acompanhamento dessa paciente de perto, a gente vai fazer uma investigação se ela tem algum fator de risco para câncer de mama, né? Que é uma coisa que vai influenciar aí na nossa decisão. Mas a gente sempre faz mamografia, ultrassom de mama, rastreia tudo e faz o acompanhamento dessa paciente ao longo do tempo que ela está fazendo essa reposição. Então, você tendo um acompanhamento adequado com um profissional que seja capacitado para isso, vai fazer toda a diferença na sua vida. Gente, o programa está acabando. Hoje a presença da doutora Kézia foi super importante para nós mulheres. Eu tenho certeza que você aí em casa está adorando o programa. Só que a gente tem um tempo, né? E aí, se você não assistiu o nosso programa completo, tem a nossa entrevista todinha, o nosso bate-papo, lá no YouTube. Vai lá no YouTube que tem a nossa entrevista toda. Não esquece de ir lá, seguir, se inscrever, Stories na TV. No Instagram também a gente posta os nossos conteúdos. O meu, Mariana do UOL, o da doutora Kézia, que está aqui também, se você quiser tirar alguma dúvida. E quero agradecer, primeiramente, né, agradecer a doutora Kézia por estar aqui no nosso programa hoje, passando essas informações para todos vocês. E quero que você deixe aí uma mensagem super legal para as pessoas que estão aí em casa te escutando. Eu vou repetir para vocês, né, a questão da dor, né, que é uma coisa que eu bato muito nisso. Então... Você, mulher, né, a gente voltou o programa para isso, né? Então vamos buscar qualidade de vida, né? Então se você tem dor, se você tem alguma queixa, vamos lá comigo, vamos conversar, vamos tentar resolver aí esse seu problema, tá bom? Olha aí, gente. E aí eu aguardo vocês no próximo programa aqui na sua TV Metrópole. Um beijo e tchau, tchau.